E como já foi dito, verdade é. Todos nós estamos passando por onde já passamos, percorrendo os mesmos caminhos. Embora muitos não se lembram, esta é a mais pura verdade. Ouça só esta experiência, a qual ocorreu com Juliana, minha nora, pois há um tempo atrás ela foi a São Paulo junto com meu filho Júnior, e isto para fazerem uma compra de roupas para venderem. Estando eles lá na loja, sentiu ela que já esteve naquele mesmo lugar, fazendo aquela mesma compra junto com o Júnior outra vez. E isto deixou ela muito angustiada, por ser a primeira vez que estavam ali. E ao chegar de São Paulo, ela veio logo em minha casa para me contar o ocorrido e saber se eu podia ajudá-la a entender. E eu, porém, fiquei maravilhada e pude explicar para ela sobre a reencarnação, pois ainda não havia lhe falado sobre este assunto, o qual, na verdade, eu ainda estava conhecendo através da palavra trazida pelo Espírito Santo de Deus. Quero contar um fato muito importante que me ocorreu no ano 2006, quando, em um certo dia, entrei na loja Popular, a qual fica em frente à Praça Ipiranga, em Cuiabá. Pois quando estava eu olhando nas prateleiras os objetos a comprar, de repente apareceu-me um menino de aproximadamente 5 anos de idade e, olhando para mim, me fez a seguinte pergunta: você é velha ou nova? Eu lhe respondi: sou velha. E você é novo? Ele, porém, balançando o dedo, disse: não, e saiu andando. Naquele mesmo instante, pude compreender que, embora ele sendo uma criança, não era novo aqui na terra. E só Deus sabe a sua idade. Pois, como está escrito, verdade é: não há nada novo debaixo do céu. Veja outra experiência de Rosiane, que teve uma outra chance para se converter, voltando à terra por meio da reencarnação. Rosiane foi uma mulher que conheci há um bom tempo atrás. Uma mulher muito sofrida e ainda sofria também de ataques epiléticos. E ao convidá-la para vir em nossas reuniões, ela aceitou. E o mais interessante é que ela me disse que sentiu que já esteve aqui outras vezes, sendo que era a primeira vez a vir nas reuniões. Daí, porém, aproveitei a oportunidade e falei para ela sobre a reencarnação, confirmando que ela já esteve mesmo neste lugar em outras eras passadas, pois ela estava percorrendo pelos mesmos caminhos que já passou, e isto para sua completa conversão desta vez. E daí, porém, ela ficou frequentando aqui conosco por um bom tempo, fazendo tudo para ser transformada em uma nova pessoa. E num certo dia à tarde, cheguei em sua casa. Chamei, mas ninguém me atendeu. Daí, porém, fui à casa de sua vizinha, na qual eu estava toda a terça-feira passando a palavra. E Rosiane também participava conosco. E quando eu estava terminando o estudo da palavra, Rosiane, porém, chegou. E depois de concluir, fui andando com ela até a sua casa. E lhe perguntei o que houve que chegou tão tarde na reunião. E ela, porém, me disse que de repente deu vontade de não mais participar de nada, pois não queria mais saber de Deus. E disse para seus filhos que quando os crentes chegassem, referindo a mim, dissesse que ela não estava. Daí, porém, entrou para o seu quarto e mais tarde teve uma crise
epilética muito forte. E quando já estava melhorando, ela ouviu uma voz falando para ela as seguintes palavras: se você não se converter, você vai morrer e depois vai voltar a esta terra e passar por tudo outra vez. Daí, porém, mais do que depressa, ela se levantou e foi para o lugar do estudo. E ela ficou ainda muito tempo conosco, mas o desejo dela mesma era viver como antes, e já quase não frequentava mais as reuniões. E um certo dia ela caiu e feriu a coluna. Daí por diante não conseguiu mais andar como antes, e foi só piorando, até que foi internada e acabou morrendo. E para que Cristo veio ao mundo, até vencer a morte, não foi para nos livrar da morte, a qual ficamos sujeitos a morrer por toda a vida? Com toda a certeza, pois o ser humano ficou sujeito a morrer por toda a vida, ou seja, morrer e nascer de novo, para novamente morrer. Por isso Cristo veio ao mundo e viveu como todos nós, passando também pela morte, não apenas uma vez, mas até ser aperfeiçoado, tragando assim a morte pela vitória. E assim está escrito em Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse o poder da morte, a saber, o pecado, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão da morte por toda a vida. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, 53 e 54.